4 pessoas, presas dentro de uma cápsula, no topo de um foguete com milhões de peças, prestando atenção em cada som, sabendo que, em poucos segundos, serão lançadas a quase 40.000 quilômetros por hora. E se algo der errado, não existe resgate, não existe volta rápida, só existe o vazio. Existe um momento, antes de qualquer grande salto da humanidade, em que tudo parece silencioso. Mas esse silêncio não é paz, é tensão, porque por trás dele existem cálculos que não podem falhar, decisões que não podem ser desfeitas e vidas que dependem de cada detalhe invisível. Agora imagine isso indo além. Essas 4 pessoas não estão apenas indo ao espaço. Elas estão indo para um lugar onde nenhum ser humano esteve nos últimos 50 anos. Essa é a realidade da missão Artemis II. E o que pouca gente percebe é que essa missão não é apenas um teste. Ela é o ponto mais crítico de todo um plano que pode redefinir o futuro da humanidade no espaço. Porque antes de voltarmos à Lua, antes de pensarmos em Marte, existe uma única pergunta que precisa ser respondida. Nós ainda somos capazes de sobreviver no espaço profundo? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve agora. Porque o que você vai entender hoje muda completamente a forma como você enxerga o futuro da humanidade. Parte 1. Início do desenvolvimento. Artemis II não é só mais uma missão, ela é um risco calculado, com consequências incalculáveis, e tudo começa muito antes do lançamento, muito antes do foguete acender, muito antes da contagem regressiva chegar a 0. Começa em um lugar onde o erro não é permitido, mas ainda assim é inevitável. Nos bastidores. Durante anos, engenheiros, cientistas e astronautas vêm trabalhando em silêncio, preparando cada segundo de uma missão que durará poucos dias, mas que carrega décadas de expectativa. O foguete que vai levar essa tripulação, o SLS, é o mais poderoso já construído desde a era Apollo. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém comenta. Ele nunca levou humanos antes. Isso significa que, por mais avançado que seja, Artemis II será, na prática, o primeiro teste real com vidas humanas em jogo. Isso muda tudo, porque uma coisa é testar máquinas, outra completamente diferente é confiar sua vida a elas. A cápsula Orion, onde os astronautas estarão, foi projetada para suportar o espaço profundo, algo muito além da órbita da Terra. Radiação intensa, temperaturas extremas, silêncio absoluto e um nível de isolamento psicológico que poucos conseguem imaginar. Durante a missão, a tripulação vai se afastar da Terra a uma distância que ultrapassa qualquer missão tripulada desde 1972. Isso significa que, por alguns momentos, eles estarão literalmente mais distantes de casa do que qualquer outro ser humano na história moderna. E nesse ponto, qualquer falha deixa de ser um problema técnico e se torna uma ameaça existencial. Parte 2. O que precisa dar certo e por que pode falhar. Antes mesmo do foguete deixar o chão, Artemis II já está sendo testada de uma forma brutal, não em laboratório, mas na realidade, onde pequenas falhas viram grandes problemas, porque existe uma sequência silenciosa de eventos que precisam acontecer com precisão absoluta. E se apenas um deles falhar, toda a missão pode ser comprometida. O primeiro ponto crítico começa ainda na Terra, o lançamento. Parece simples quando você assiste. Uma contagem regressiva, fogo, e o foguete sobe. Mas por trás disso, existe um dos momentos mais perigosos de toda a missão. O SLS carrega uma energia equivalente a uma pequena bomba, sendo liberada de forma controlada. Se houver qualquer falha estrutural, qualquer erro de cálculo, qualquer componente que não responda como esperado, o resultado não é um atraso, é uma catástrofe. E aqui está o detalhe que inquieta especialistas. O sistema é novo.
complexo e ainda não foi totalmente testado com humanos a bordo. Agora, imagine isso acontecendo em tempo real, sem margem para correção, sem segunda chance. Mas mesmo que o lançamento seja perfeito, o verdadeiro teste começa logo depois. A órbita da Terra é relativamente segura, mas Artemis II não vai ficar lá. Ela vai além, muito além. E é nesse momento que entra uma das etapas mais delicadas da missão, a manobra de injeção translunar. Esse é o ponto exato em que a nave precisa acelerar com precisão milimétrica para escapar da gravidade da Terra e seguir em direção à Lua. Se essa queima de motor acontecer um segundo antes ou um segundo depois, a trajetória muda completamente. E no espaço, pequenos erros se transformam em desvios gigantescos. Isso pode significar perder a rota, consumir combustível demais, ou pior, não conseguir voltar. E não existe posto de combustível no espaço. Não existe plano B simples. Tudo precisa funcionar na primeira tentativa. Agora pense no que acontece depois disso. A tripulação começa a se afastar da Terra. A cada minuto, o planeta fica menor. A comunicação começa a sofrer atrasos. E pela primeira vez, eles entram em um ambiente que a humanidade praticamente abandonou há décadas. O espaço profundo. Aqui, a proteção natural da Terra desaparece. O campo magnético que nos protege da radiação fica para trás. E o corpo humano começa a ser exposto a algo invisível, mas extremamente perigoso. Radiação cósmica, tempestades solares, partículas de alta energia que podem atravessar a nave e o próprio corpo. E o problema não é só a exposição, é a imprevisibilidade. Uma tempestade solar pode surgir sem aviso suficiente. E nesse cenário, não existe abrigo real. A cápsula Orion foi projetada para resistir, mas resistir não significa eliminar o risco. Agora, soma isso a outro fator quase ignorado, o psicológico. Porque enquanto tudo isso acontece, 4 pessoas estão confinadas, sem possibilidade de sair, sem horizonte, sem natureza, sem silêncio real. Porque o silêncio do espaço é diferente. Ele não acalma, ele pressiona, ele amplifica pensamentos. E em um ambiente assim, pequenos desconfortos podem crescer, pequenas tensões podem se transformar em conflitos. E a mente pode se tornar um inimigo tão perigoso quanto qualquer falha técnica. Mas existe um momento específico, que talvez seja o mais tenso de toda a missão: o sobrevoo da Lua. Quando a nave passa pelo lado oculto, o lado que nunca vemos da Terra. Nesse ponto, a comunicação é completamente perdida. Nenhum sinal entra, nenhum sinal sai. Por alguns minutos, eles estarão completamente sozinhos, sem contato com a Terra, sem confirmação de que tudo está bem, sem ajuda. E se algo acontecer nesse exato momento, ninguém saberá. Esse é o tipo de cenário que transforma Artemis II em algo muito maior do que uma missão espacial. Ela é um teste extremo de confiança na tecnologia, na equipe e, principalmente, na capacidade humana de enfrentar o desconhecido. Se esse nível de detalhe está te surpreendendo, comenta: "Eu não fazia ideia", porque na próxima parte você vai entender o que está em jogo de verdade. E porque Artemis II não é só sobre ir até a Lua, mas sobre algo muito maior que pode definir o futuro da humanidade fora da Terra. Parte 3. O que realmente está em jogo. Existe algo sobre Artemis II que não aparece nas manchetes. Não é o foguete, não é a Lua, nem mesmo os astronautas. É o que essa missão representa, em silêncio. Porque no fundo, Artemis II não é sobre chegar até a Lua. É sobre provar que ainda somos capazes de ir além dela. Pode parecer estranho pensar assim, mas a verdade é que a humanidade desaprendeu a viajar para o espaço profundo. Desde 1972, nenhuma missão tripulada ultrapassou a órbita baixa da Terra. Décadas, gerações inteiras de engenheiros, cientistas e astronautas.
que nunca viveram na prática o que Ártemis II está prestes a testar. Tudo o que sabemos vem de dados antigos, tecnologias ultrapassadas e simulações. Agora, estamos tentando dar um salto gigantesco, baseados, em parte, em memórias do passado. E isso é mais arriscado do que parece, porque o objetivo real de Ártemis II não é só ir e voltar, é validar um caminho que, se funcionar, vai abrir portas para algo muito maior. Bases permanentes na Lua, missões de longa duração e, eventualmente, a jornada até Marte. Mas aqui está o ponto crítico. Se Ártemis II falhar, não será apenas uma missão perdida. Será um atraso de anos, talvez décadas, e mais do que isso. Será um golpe direto na confiança da humanidade em explorar o desconhecido. Porque toda grande exploração depende de uma coisa invisível: confiança. Confiança de que é possível. Confiança de que vale o risco. Confiança de que o futuro compensa o perigo. E Ártemis II carrega exatamente isso nas costas. Agora pense em outra camada, ainda mais profunda. Existe uma corrida acontecendo, silenciosa, mas intensa. Outros países, outras agências também estão olhando para a Lua, não como um símbolo, mas como território estratégico. Recursos, posição, presença. Ártemis II é, de certa forma, uma mensagem. Um sinal claro de que a humanidade, ou pelo menos parte dela, está voltando. E dessa vez, para ficar. Mas toda corrida tem pressão. E toda pressão aumenta o risco. Decisões precisam ser tomadas mais rápido. Prazos precisam ser cumpridos. E às vezes, isso pode significar avançar, mesmo sem ter todas as certezas. E é exatamente aí que o perigo se intensifica. Porque o espaço não perdoa pressa, não negocia erros, não dá segundas chances. Mas existe algo ainda mais inquietante. Porque mesmo que tudo funcione, mesmo que a missão seja perfeita, Ártemis II ainda pode revelar algo desconfortável, que talvez ainda não estamos prontos, não tecnicamente, mas como espécie. Porque explorar o espaço profundo não é só um desafio de engenharia, é um desafio humano, psicológico, existencial. É encarar o vazio e perceber que ele também existe dentro de nós. E quando você se afasta da Terra, você não leva só tecnologia, você leva dúvidas, medos, limites. E às vezes, eles aparecem com mais força quando não há para onde fugir. Se esse pensamento te pegou de alguma forma, comenta. Isso vai além da ciência, porque agora, na parte final, você vai entender por que Ártemis II pode ser lembrada no futuro, como o momento em que tudo mudou, ou o momento em que percebemos o quão longe ainda estamos de conseguir. Parte 4. Desfecho. O futuro em jogo. Existe um momento em toda grande missão em que não há mais o que ajustar. Não há mais simulações, não há mais tempo, só existe execução. E Ártemis II está caminhando exatamente para esse ponto. Quando o foguete estiver na plataforma, quando a contagem regressiva começar, quando os motores acenderem, tudo o que foi planejado por anos será comprimido em poucos minutos. E a partir dali, não existe mais controle total. A missão deixa de ser apenas da engenharia e passa a ser também do acaso. Mas o que torna tudo isso ainda mais intenso é que Ártemis II não termina quando a nave volta. Na verdade, ela começa de verdade depois disso. Porque cada dado coletado, cada pequeno comportamento da nave, cada reação da tripulação será analisado em níveis quase obsessivos, buscando uma única resposta. Estamos prontos para ir além? Se a resposta for sim, o próximo passo já está desenhado. Ártemis III, o retorno físico à superfície da Lua.
Mas dessa vez, não como visitantes, e sim como construtores. A ideia não é apenas pousar, é permanecer, criar uma presença contínua, transformar a Lua em um ponto de apoio para algo ainda maior, Marte. E quando você entende isso, tudo muda, porque Artemis II deixa de ser apenas uma missão de teste e se transforma no primeiro passo real de uma nova era da humanidade. Uma era em que não estamos mais presos a um único planeta. Mas existe um outro cenário, um que quase ninguém gosta de considerar. E se algo der errado, não um pequeno erro, mas algo significativo, algo que abale a confiança. Nesse caso, o impacto não será só técnico, será emocional, político, global. Investimentos podem ser cortados, planos podem ser adiados, e o sonho de voltar ao espaço profundo pode ser empurrado mais uma vez para o futuro, como já aconteceu antes. E talvez esse seja o ponto mais honesto de todos. Artemis II é uma aposta calculada, mas ainda assim uma aposta entre o avanço e o limite, entre a coragem e a cautela, entre o que sabemos e tudo aquilo que ainda não conseguimos prever. E no meio disso tudo, 4 seres humanos, carregando não apenas suas próprias vidas, mas o peso simbólico de toda uma espécie, porque no final não se trata apenas de chegar até a Lua. Se trata de responder uma pergunta muito mais profunda. Até onde nós realmente podemos ir? E talvez a resposta não esteja apenas lá fora, mas dentro da nossa capacidade de enfrentar o desconhecido, mesmo sabendo que ele pode nos testar de formas que ainda não compreendemos. Se esse vídeo expandiu sua forma de ver o futuro, compartilhe com alguém que precisa entender isso também. E se você quer continuar acompanhando os próximos passos dessa jornada, se inscreva agora, porque o que vem depois de Artemis II pode mudar tudo. E quando esse momento chegar, você vai querer dizer que já sabia o que estava em jogo.